Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode aí utilizar a fonte Awesome para criar aí os bullet points ou marcadores, tá? Então quando você cria listas, aquelas listas de HTML mesmo, tá? Você geralmente tem uns marcadorzinhos ali, aquelas bolinhas, né? Mas você pode usar ícones da fonte Awesome. E eu quero te mostrar como eu faço isso, por exemplo, usando o Elementor. Claro que você pode usar um widget de ícones e aí você cria aquela lista de ícones, isso tranquilamente. Mas de repente você já tem um texto, já tem um HTML pronto, já tem alguma coisa e aí você não quer ir lá criar manualmente todos aqueles itens, enfim, tá? Que isso realmente daria bastante trabalho. Então eu vou te mostrar como utilizar a fonte Awesome. Antes de eu te mostrar na tela do meu computador, se você já gostou desse tema, clica aqui no botão de curtir, aproveita para se inscrever no canal também e ativar o sininho das notificações. Vem até a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que a gente vai utilizar a fonte Awesome. Então aqui, ó, eu vou editar aqui essa página, vou criar uma página aqui nova, na verdade, vou chamar ela de teste de bullet points, tá? E eu vou clicar aqui para publicar mesmo, clicar em publicar. E agora eu vou clicar aqui para editar com Elementor, assim ela já fica publicada, a gente já consegue fazer uns testes, enfim. Então assim, você deve saber também que o próprio Elementor trabalha com a fonte Awesome, a fonte principal para criação de ícones, tá? Quando você vai criar algum elemento ali com ícones aqui no Elementor, tá? Então vou adicionar aqui, ó, uma seção e vou adicionar aqui um texto. Um bloco de texto, tá? Só para representar. Então imagina que a gente tivesse aqui, ó, criasse uma lista aqui e aí tivesse assim, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, tá? Digamos que a gente tivesse essa estrutura aqui. Se eu clicar aqui em atualizar e depois em ver alterações, eu vou ver como que vai aparecer isso no meu site. Aparece assim, com essas bolinhas aqui, né? Só que às vezes essa bolinha aqui não é legal, você queria dar um estilo, enfim, mas você já tem esse HTML pronto. Então, se você quisesse transformar isso daqui em ícones, você poderia, por exemplo, utilizar esse elemento aqui, ó. Você pesquisa aqui como icon e aí você tem aqui lista de ícones. E aí você poderia, por exemplo, usar aqui, né? Vamos trazer outro check aqui. Por exemplo, esse. Aí você teria que vir, botar aqui, primeiro, adicionar mais um item, ou duplicar o item, já que já está com o ícone selecionado, tem que vir aqui, segundo, duplicar, vem aqui, terceiro, mas de repente você já tem aí aquele monte de ícones aqui, de itens aqui na sua lista e você quer dar mais ou menos esse estilo aqui. Isso é possível fazer? Sim, obviamente. Como eu te falei, isso aqui utiliza a fonte Awesome, tá? Geralmente. Então ele tem aqui a fonte Awesome regular, sólido, marcas e tem aqui também, como eu estou usando um tema pago, ele tem aqui um set de ícones também, tá? Mas a base aqui é sempre fonte Awesome, tá? E eu vou clicar aqui para atualizar e a gente vai ver aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, e inspecionar, eu vou ver aqui, ó, geralmente esse before aqui
ele está usando a fonte Awesome. Inclusive aqui, ó, se você reparar o caminho de navegação, que o caminho para esse arquivo, ele está usando aqui a biblioteca do próprio Elementor, tá? E ele tem esse F14A aqui, ó, esse content. Então a gente pode usar basicamente essa estrutura aqui. Então o que eu faria? Eu posso até copiar isso aqui, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui e vou trabalhar um CSS, tá? O CSS personalizado. É claro que esse CSS personalizado aqui, ele diz respeito a um elemento aqui do meu tema. Você pode ver aqui Flux, tá? Se você estiver usando o Elementor Free, você não vai ter esse Custom CSS, mas existe um truquezinho, então fica até o final que eu vou te mostrar aonde você pode adicionar isso, tá? Então, digamos, eu selecionaria isso aqui, aí eu poderia vir aqui, ó, e botar um li aqui, tá? Antes disso, eu posso botar aqui um selector, que aí eu trabalho justamente essa lista aqui. Vamos usar aqui um selector, vamos aplicar no UL, tá? E vamos botar aqui, ó, o list style none, tá? Inclusive eu vou dar um padding aqui, que é o espaçamento, eu vou botar 0 para ele colar ali. Então o que você pode observar? Que ele fica uns quadradinhos aqui, então a gente está quase lá. O que mais que a gente vai precisar fazer aqui? Definir a família da fonte. Então vou botar fonte family, vou botar aqui entre aspas, fonte Awesome 5 free, que é a que usa. Pode ver que ele já puxou aqui, ó, os meus íconezinhos, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou dar um padding aqui, que é o espaçamento da lista do item ali, e vou botar aqui 0px, que vai ser a parte de cima, à direita também vou botar 0, embaixo eu também vou botar 0, e aqui vou botar um 10 aqui, ó. Então agora ficou bem legal aqui a nossa lista usando ícones, tá? E como eu te falei, esse CSS personalizado aqui não vai estar disponível se você estiver usando o Elementor Free. Então, o que você precisa fazer? Você precisa usar esse CSS aqui em outro lugar, tá? Então eu posso vir aqui nesse elemento, vou clicar aqui na guia avançado, e vou botar aqui na classe CSS, vou escrever bullets, por exemplo, tá? Bullets. Aí eu vou vir aqui, vou tirar isso daqui, certo? E vou clicar aqui, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu selecionei tudo com Ctrl A e dei um Ctrl X para recortar, então eu copiei aquilo ali. Vou vir aqui em atualizar, e ele vai atualizar a minha página aqui, ok. Então digamos que eu estou usando o Elementor Free e não tenho aquele Custom CSS ali, tá? Meu tema também não oferece isso. Então vou vir aqui em personalizar. Então agora que a gente está aqui no personalizador, o que eu posso usar? O CSS adicional, que aí é nativo aqui do personalizador, né? Na verdade, nativo no WordPress. E aí a gente precisa fazer o quê? Eu vou colar aquele código aqui, ó, aqui embaixo, tá? Que a gente copiou de lá. Só que ele não vai funcionar. Por que ele não vai funcionar? Porque ele está usando esse selector aqui, tá? Esse selector seria se eu estivesse usando lá no Elementor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar aquela classe que eu criei lá naquele item. Então vou botar aqui ponto bullets, tá? E a mesma coisa no lugar desse selector aqui, ó. Então a gente consegue aplicar o nosso estilo CSS usando um CSS adicional, tá bom? Você poderia fazer isso aqui também via inspetor de elementos, tranquilamente, tá?
Então, como que seria isso? Digamos que isso aqui, ó, não existisse, tá bom? Você clicaria com o botão direito aqui, inspecionar. Ó, aí aqui eu tenho minha lista, tá? Eu poderia vir aqui, clicar no maisinho, inspetor de elementos, e aí eu testo aqui antes no inspetor. Então ele abre aqui o inspetor e eu colaria aquele meu estilo aqui. Eu poderia estar criando o meu estilo aqui, imagina que eu estivesse digitando. Então ele está aplicando ali, mas na verdade ele não salva isso. Então depois de eu testar, validar, aí eu uso o meu CSS personalizado. Então digamos que eu quisesse aqui, por exemplo, botar um color aqui também e botar orange, laranja. Então ficou laranja ali, ok. Acabei de usar o elemento, já testei, já fiz tudo que eu queria. Vamos supor que eu quisesse botar aqui isso dentro de uma caixinha. Eu poderia vir aqui, por exemplo, box shadow. Tá aqui na vertical, uns 10 pixels. Vou botar aqui uns 20. E botaria aqui um cinza, tá? Vou botar um padding aqui para espaçar também 30 pixels. Vamos arredondar isso aqui. Border radius. Tá? E você também pode clicar aqui, ó, por exemplo, e mexer aqui na cor. Então botar ali bem clarinho, tá? Ah, acabei de mexer, é isso que eu queria, gostei. Copie isso aqui, pode até recortar, ó, ele vai perder o estilo. Você volta lá no CSS adicional aqui personalizado e cola aquilo lá. E tá feito. Então isso é bem simples de fazer. A gente viu aí como adicionar bullets utilizando a fonte Awesome, tá? Antes de eu encerrar aqui, deixa eu te mostrar que você pode vir aqui, jogar lá no Google, joga lá Icons Fonte Awesome, e aí você vai ter aqui acesso a todos os mais de 7.000 ícones, tá? E aí você poderia vir aqui, vamos supor, aquele que eu usei foi o check. Ah, eu não sei qual é o códigozinho dele para botar no content, né? A gente usou um content aqui, ó, que foi esse F14A. Digamos que eu não soubesse, então eu posso vir aqui, aí foi esse aqui, ó, check square. Então eu pegaria ele aqui, clicaria nele, e ele mostraria aqui, ó, é esse Unicode aqui, ó, tá? Eu clico aqui, copio ele, e aí eu vou lá e uso nos meus marcadores. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. Isso foi só um dos muitos casos que a gente acaba tendo que fazer aqui, enfim, aqui na agência, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.